Boa noite. Em vigor desde o dia 11 de novembro, a reforma trabalhista ainda não foi totalmente assimilada por patrões e empregados. Como as alterações foram profundas, muito ainda precisa ser discutido para que a população tenha o real entendimento dos reflexos em suas vidas. Uma das principais mudanças é a força que a negociação entre patrão e empregado passa a ter na assinatura de um contrato de trabalho. Isso também abre margem para que sindicatos não participem de alguns acordos e a negociação se dê de forma direta entre o empregador e o empregado. A reforma trabalhista tem sido exaltada pela classe patronal e rechaçada pela classe trabalhadora, que vê não a modernização, mas a perda de direitos conquistados na CLT. O que mudou com a reforma trabalhista é o tema que trazemos para o Opinião Pernambuco de hoje. Participam Débora Tito, procuradora do Ministério Público do Trabalho; José Almeida de Queiroz, consultor jurídico da FEComércio Pernambuco; Carlos Veras, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Nosso número de WhatsApp para você mandar a sua pergunta ou dar a sua opinião é 988-30-7098, código do Estado 81. Na internet, www.ufpe.br/NTVRU, você tem a opção de assistir em tempo real. Sejam bem-vindos e seja bem-vinda, procuradora. E aí vamos entender um pouco como que está a vida da Justiça do Trabalho com essas mudanças todas, né? Além de uma reforma que já causa mudanças profundas na CLT, o governo Temer, no dia 14, ele teve também acatada uma medida provisória que entraria em votação no Congresso, que ainda não foi, que tem um prazo para ser extinto agora no dia 23, que é a 808. Aí ficam vários parâmetros e qual o caminho que segue a Justiça do Trabalho para resolver as questões trabalhistas. Infelizmente, a gente está num caminho de insegurança jurídica. Não é apenas o empregado que está em dúvida e está temeroso. Até os bons empresários e sindicatos patronais e laborais estão em dúvida. Então, é importante primeiro tirar aquele mito, dizer que é só o trabalhador que está em dúvida. As empresas também estão em dúvida, os sindicatos patronais também estão em dúvida. E por que essa insegurança? A reforma vinha sendo discutida originalmente, eram 7 artigos. De repente, em abril do ano passado, viraram quase 200 páginas, praticamente a CLT inteira. E não foi discutida, esta reforma não foi discutida. O texto anterior vinha sendo discutido, então a reforma que foi aprovada, ela não foi discutida. Foram ouvidas em audiências públicas várias pessoas, mas do jeito que ela veio, não teve uma discussão, inclusive de microempresários e de outros setores empresariais. Quando a reforma foi lançada, foi editada em julho, ela teve 120 dias de vacância. Quando ela entrou em vigor, que foi 11 de novembro, que foi um sábado, ainda tem isso, foi um sábado, na terça-feira, 14 de novembro, já veio uma medida provisória. Então, imagino que é uma coisa que não foi discutida a contento com toda a sociedade, de forma tripartita, empregados, empregadores, redes sociais. No dia que ela é editada, ela já tem... No dia seguinte, praticamente, porque foi no sábado, na terça-feira teve a medida provisória, alterações profundas e que variavam entre morder e assoprar. Eu brinco que a reforma trabalhista, algumas pessoas dizem que tem que separar o joio do trigo. Eu não vejo o joio. O joio na parte material é pouquíssimo. Existem algumas normas processuais boas, mas, no geral, ela contraria, inclusive, princípios internacionais. O direito do trabalho não foi uma criação da esquerda brasileira, ele foi uma criação da Inglaterra lá na Revolução Industrial, então contraria vários princípios. E logo depois de vir uma medida provisória, veio uma insegurança jurídica. E aí a pergunta é, qual é o cenário hoje? O cenário hoje é uma medida provisória que dia 23 de abril vai cair. E a dúvida até lá é, vai virar decreto? O que é que vai valer? Então, o que eu tenho dito em todos os campos de debate é, independente da posição do Ministério Público, independente das posições patronais, independente das posições sindicais, laborais, é cautela. Nem a Justiça do Trabalho, nem a ANAMATA, nem o próprio Ministério Público está sabendo como lidar com mudanças tão profundas e tão assodadas. Porque, infelizmente, o Legislativo brasileiro está causando essa insegurança jurídica. Nós vamos, ao longo do programa, aprofundar alguns pontos, tanto da
medida 808, quanto dos demais pontos também da reforma, dentro do que seja possível. Dentro que seja possível nesse nosso tempo aqui de 1 hora, né? Mas, José Almeida, a Débora fala que isso realmente afeta todos os setores. Vocês estão sentindo também a dificuldade em administrar as questões trabalhistas com essas inseguranças que a reforma está trazendo para o nosso país? Bom, primeiramente, a colocação da procuradora, ela foi feliz, porque efetivamente, principalmente a medida provisória 808. Imagine, no sábado, dia 11, nós tivemos a vigência da Lei 13.467. Surpreendentemente, se nós estávamos no Ministério do Trabalho, que eu faço parte de um grupo de trabalho, quando tomamos conhecimento que já tinha 967 emendas. Então, você imagina, uma medida provisória editada 3 dias depois que entra em vigência uma lei, e qual era a grande expectativa? Tanto para o patronal quanto para a bancada dos trabalhadores, era uma correção muito em relação ao custeio. Porque, de repente, você tinha aquela contribuição sindical compulsória, e um país que tem mais de 17 mil sindicatos, como é que vai ficar a sobrevivência dos sindicatos? Alguns têm um trabalho de prestação de serviço, etc. Mas o que surpreendeu foi o número de artigos na medida provisória e modificando basicamente alguns textos, né? Eu, inclusive, não gosto de chamar de reforma trabalhista, porque o sonho era exatamente chamar de flexibilização nas relações do trabalho. Eu tive a felicidade, no início do governo Lula, de fazer parte de um grupo tripartite que nós discutimos no Fórum Nacional do Trabalho, que infelizmente não prosperou. Se discutia naquela época não só a questão da atualização da CLT, que tem 75 anos, né? Mas também ter uma legislação própria sobre negociação, muito ligado também à segurança e medicina do trabalho, não é? Então, isso, na verdade, não prosperou, outros interesses, mas, na verdade, surpreendeu a forma. A procuradora também colocou aí, se esperava de início de discutir 7 artigos, e, surpreendentemente, não é, a coisa foi tomando um volume, era mais ou menos o que ia acontecer com a reforma da Previdência. Uhum. Surpreendeu também a velocidade com que a reforma trabalhista foi votada. Inclusive, ela, naquele momento, atropelou a reforma da Previdência e entrou como uma grande prioridade do Estado e, possivelmente, dos patrões. E aí, Carlos, essa medida provisória que o governo lança 3 dias depois, ela, de certa forma, já estava pronta, não é? E não foi apresentada fazendo parte da reforma porque poderia criar algum gargalo na hora da votação. Teria sido mais ou menos isso? Seria uma casca de banana, uma cilada que teria sido armada para aprofundar o que alguns sindicatos consideram como sendo danos da reforma à CLT? Boa noite, Valdir. Boa noite, doutora Débora, José. O conjunto da reforma, porque não é uma reforma, né? Porque geralmente quando a gente trata de reforma, quem está nos acompanhando, a gente faz uma reforma para melhorar as coisas, né? As mudanças nas regras da lei trabalhista é um desmonte total, é um processo de retrocesso. Então, o desgoverno do Temer é um desgoverno, é um governo confuso, atrapalhado, cheio de manobras, cheio de artimanha, que quer tirar direito de trabalhador para privilegiar o grande capital. Faz parte, inclusive, do compromisso que ele assumiu para poder se tornar presidente da República, que é favorecer ao grande capital. Então, não dá para confiar em nada que vem desse governo, que nasceu de um golpe. E você tem aí, praticamente, a CLT sendo rasgada. Você tem uma insegurança jurídica, você tem um desmonte da Justiça do Trabalho, que tenta precarizar, inclusive, direitos importantes da classe trabalhadora. Então, não dá para confiar em nada que vem desse desgoverno do Temer. Vamos falar sobre o trabalho intermitente, que é um dos pontos que fazem parte da medida provisória 808. O que é que o trabalho intermitente pode trazer efetivamente para o trabalhador, Carlos? A precarização, insegurança. O trabalho intermitente, o trabalhador não sabe nem quanto vai ganhar no final da semana, no final do dia, no final do mês. A parte previdenciária dele, como é que ele vai contribuir com a Previdência? Ele vai ter que fazer um complemento, então ele
morre na informalidade, você legalizar o bico e ele não tem perspectiva de futuro nenhum. O trabalho intermitente é uma grande agressão ao direito do trabalho, ao mundo do trabalho, ao trabalhador em si como um todo. Vamos esclarecer mais um pouco, procuradora Débora. Com o trabalho intermitente, uma empresa pode simplesmente fazer um contrato por um tempo... Uma hora, 2 horas por dia. Assim, você trabalha 1 hora, 2 horas, você trabalha 3 meses, depois essa empresa ela pode te dispensar e recontratar você quando ela realmente estiver num período de maior produtividade. Ou seja, o comércio, por exemplo, né? O comércio pode fazer uma contratação para os períodos em que há um pico de vendas e depois dispensar esse trabalhador e recontratar quando voltar o pico de vendas. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso, e com salário mínimo hora. Se você for contar que a pessoa só trabalhou 3 horas pela semana, ela vai ganhar 3 horas de trabalho, não são 3 dias de trabalho. Então ainda tem isso no pacote de maldade. Eu costumo dizer que parece que a jornada intermitente, ela foi pega de tudo que a rede social dizia que não podia ser feita por causa de uma ação que o Ministério Público do Trabalho tem contra o McDonald's. O que é que a empresa McDonald's fazia? E pagava o salário integral, viu? Pagava o salário mínimo integral. O trabalhador chegava no McDonald's e ele sabia a hora de trabalho dele no dia seguinte, no próprio dia. Então, você chegar para trabalhar 11 horas da manhã, cidadão, você amanhã vai trabalhar de 11 às 7 da noite. Depois da manhã, você vai trabalhar de 6 às 4 da tarde. E todo dia ele tinha um horário de jornada diferente. E ele tinha o salário integral. A gente entrou com ação civil pública, com base na Auditoria Fiscal do Trabalho, em tudo, que ganhou visibilidade internacional. Por quê? Independente da remuneração desse trabalhador, isso afronta a saúde do trabalhador. Imagina o que é diariamente você não saber a hora que você vai trabalhar. Isso estava provocando adoecimento, depressão, uma série de coisas contra a saúde do trabalhador. E aí veio essa jornada intermitente, que parece que foi um tapa, assim, para dizer, olha, onde é que vocês estão se metendo? Mas ela veio muito pior, porque ela não veio assegurando o tempo à disposição. Se o trabalhador está no emprego, para o ouvinte entender bem, se ele está no emprego, se ele tem uma função a exercer ou não, ele está à disposição do trabalhador. E ele tem que ter um salário mínimo mensal garantido. Com a jornada intermitente, a reforma só garante o salário mínimo hora, e ele só vai ser remunerado pelo tempo efetivo. Então, imagine, uma grande rede de refeição, para a gente ficar num processo que é público. Ela tem um pico maior, evidentemente, entre 11 e 2 da tarde. Então, entre 11 e 2 da tarde, o restaurante pode ter 15 empregados, com salário intermitente de 2 horas, e depois não ter 1 ou 2 ou 3 empregados. E esse trabalhador é que vai ter que se virar para arrumar quantos contratos possíveis forem, sem ter hora de descanso, sem ter garantia nenhuma, tendo até que recolher o resto da previdência quando ele não fizer um salário mínimo. E aí, o que eu disse no início, que isso é ruim até para a empresa, uma média empresa não vai se utilizar disso. Uma pequena empresa que tem 2, 3, 5 empregados, ele precisa de trabalho full time. Então, quem vai se aproveitar disso são realmente as grandes corporações e, em total, afronta a saúde do trabalhador. Eu digo muito que não importa o salário, é a saúde do trabalhador. José Almeida, como o comércio vê essa possibilidade de se poder contratar de forma intermitente? Olha, o comércio não assimilou. Porque, na verdade, quando foi falado aí sobre a questão de épocas festivas, vamos dizer, época natalina, Dia dos Namorados, etc., que o comércio faz contratações, já havia como tradição a contratação por prazo determinado. Ora, hoje... já existia a figura do mas de uma 50... complementação ao quadro, exatamente, não como quadro e que oficial. Você teria a oportunidade, dependendo do desempenho, muitos desses que entravam como extra-natal, etc., um aumento de quadro em função dessas vendas, dessas épocas festivas, muitos eram até avaliados e, de repente, até ficavam no quadro daquela empresa. Então, a avaliação que nós tivemos é que não há nem média, nem grande empresa do comércio preocupada, assim como a questão do home office. Não há essa preocupação. Porque nós temos essa possibilidade de prazo determinado, como eu falei, mas nós temos também a figura do artigo 58A, que permite você contratar por 30 horas, por exemplo, 26 mais 6. Então, isso atende, vamos dar um exemplo dos supermercados. Até por tradição, um aumento de venda na sexta, sabe? Ele poderá, de repente, fazer uma contratação de tempo parcial, que está previsto no artigo 58, não é? 58A, mas, na verdade, não há essa preocupação, não se discute, inclusive nas convenções que nós estamos celebrando, nem trata desse assunto, nós estamos buscando
outras alternativas, né, em relação a essa famosa reforma que eu prefiro dizer é mais flexibilização das relações de trabalho. Até porque o próprio artigo 611-A, ela já estabelece aquela possibilidade que foi falada aqui no início, de você ter o contrato direto entre o empregado e o empregador, não é? Em algum momento você tem também hoje a possibilidade do acordo direto entre o sindicato e a empresa, que aí vai atender aspectos de mau interesse dela, porque às vezes as convenções coletivas, ela não atende a todos, não é? Certo, Carlos. Vamos ver agora exemplo na realidade de uma faculdade, por exemplo, de uma escola de ensino particular. O período letivo ele é bem definido. De repente, uma empresa de educação, ela pode instituir a contratação intermitente e pagar aos seus professores e seus trabalhadores apenas pelo período letivo e deixar de fora aqueles períodos de intervalo, o período que normalmente acontece em julho e em agosto e em janeiro? Na verdade, é toda empresa, né? O processo das novas regras das leis trabalhistas serve para todos, né? Então, na escola privada também vai servir. Atinge todo mundo, todo segmento pode estar fazendo. O que a gente tem que fazer com a nossa parte enquanto campo sindical é resistir à implementação dela. Nós não podemos aceitar de maneira alguma que a reforma trabalhista seja implementada. E a gente tem já embates que fomos vitoriosos, por exemplo, a campanha salarial do metalúrgico. Os patrões queriam implementar já pontos da reforma trabalhista. A gente conseguiu, na pressão, os trabalhadores organizados não permitir. Na campanha salarial dos canavieiros, dos assalariados rurais da Zona da Mata, do Vale de São Francisco, também, porque poderia, inclusive, ter mexido nas horas intermitentes, que é as horas que o trabalhador recebe desde quando ele sai de casa até o local de trabalho, que está permitido, pelas novas regras dele, não receber. Ele não é obrigatório, a empresa não é obrigatória a pagar. Então, para ele receber, a gente tem que manter em convenção coletiva. Então, nós precisamos, em cada repartição, em cada local de trabalho, a cada categoria, a gente ter que resistir bastante a todo esse processo, não permitindo que ela seja implementada. A jornada de trabalho, como fica essa jornada de trabalho, caso essa medida 808 ela seja aprovada pelo Congresso e entre em vigor, né, dentro do bojo da reforma trabalhista? Essa é uma questão que a gente deixa para o próximo bloco. A gente faz intervalo e volta daqui a pouquinho.